Isabela, agora a gente está falando muito de plataformas, jogos, redes sociais. Agora eu quero trazer um novo bicho-papão que chegou na nossa sociedade, que é a inteligência artificial. Então a gente sabe que as crianças já estão usando. Então a gente teve TikKids, outras pesquisas mostrando que elas estão usando para estudar, para criar imagem, compartilhar e até mesmo muitas vezes para criar laços afetivos mesmo com a máquina. E hoje, assim, como que o ECA e essa nova classificação etária pode ajudar a gente a deixar esse ambiente um pouco mais seguro para as crianças, né? Nessa nova forma de interação com as máquinas. Como você mencionou, os dados mostram que as crianças já estão super envolvidas e utilizando a inteligência artificial generativa. Ela popularizou a inteligência artificial, né, de uma forma Uhum. mais ampla. E isso também está acontecendo com as crianças. Eu acredito que é positivo. Eu acho super bacana que a gente também tenha nos jovens, nas crianças e nos adolescentes essa audiência entusiasmada para essas novas tecnologias. Acho que isso é bacana, acho que isso também coloca o Brasil num lugar, pensando em Brasil, num lugar de destaque quando a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo. Agora, para que a gente possa mitigar riscos e que as crianças possam fazer isso de uma forma que seja saudável para elas, e a gente tem, como você mencionou, alguns riscos que a gente ainda está tentando entender, está começando a conhecer. A gente precisa pensar em educação, formação de todos nós, sociedade como um todo, mas já pensando nas crianças, nessa relação com a inteligência artificial, olhando para a inteligência artificial generativa especialmente. E isso o ECA Digital vai dizer, né? A importância da educação em relação ao ambiente digital. Porque o uso acrítico dessas tecnologias, né, ele pode ter um impacto totalmente contrário àquilo que poderia acontecer de positivo e, na verdade, gerar danos e fazer com que a gente tenha prejuízos graves. A gente sabe que as crianças estão utilizando inteligência artificial generativa para fins de estudo, educação. A gente viu isso na TIC também. A TIC Educação, de alguma forma, vai trazer ainda mais dados, provavelmente, mas a gente não sabe exatamente o como. Acho que as pesquisas também precisam, podem se aprofundar e certamente irão. A gente não sabe se as crianças estão fazendo esse uso da IA generativa no sentido de copiando e pegando as respostas de uma forma facilitada, ou se elas estão utilizando aquilo como Um suporte, um né? suporte e um movimento de pesquisa. A mesma coisa, quando a TIC nos diz, traz o dado de que já existe um percentual de crianças que utiliza a inteligência artificial generativa como terapia, como amigo, amiga, enfim, a gente não sabe qual é a profundidade que essa relação está acontecendo e como que as crianças estão visualizando esses robôs, né? E aí a gente tem a questão da interação humana, que é super importante, enfim. Então, acho que a gente tem desafios importantes, a gente tem uma preocupação grande olhando para as escolas, para a utilização de inteligência artificial nas escolas, toda essa discussão de manipulação emocional que possa acontecer precisa ser olhada, precisa ser cuidada. Então, eu diria que a gente precisa de mais pesquisa, de mais conhecimento e também de muita educação. Porque a nossa conversa, acho que isso é importante de dizer, pensando aqui no trabalho do Alana, não é alijar as crianças das inovações tecnológicas ou impedi-las que utilizem a internet, a inteligência artificial. Muito pelo contrário, a gente quer que elas estejam dentro da internet, que elas possam usufruir aquele sonho sonhado coletivo em relação à internet, que a inteligência artificial também possa ser bacana, um campo bacana para as crianças estarem e que isso promova o desenvolvimento integral delas. Isa, aproveitando que a gente está se aproximando do fim dessa conversa, que eu adorei, diga-se de passagem, eu falo mesmo, sou emocionado, viu? A gente discutiu muito aqui essa ciranda do risco, dano, punição.
Mas você já começou a falar de um assunto que eu gostaria de tratar agora, que é das possibilidades que a tecnologia traz para as crianças. E aí eu queria deslocar um pouquinho a órbita dessa conversa para uma iniciativa que o Alana fez junto à USP, que foi um hackathon para desenvolver tecnologias focadas na diversidade e inclusão. Que tipo de aprendizado vocês tiraram dessa iniciativa? Só para a gente terminar essa conversa com um tom um pouquinho mais otimista E propositivo, né? De ideias para a sociedade. em relação à tecnologia, do que só olhar para o que tem de perigoso e de ser remendado dentro de redes sociais e ferramentas de inteligência artificial e outros bichinhos dessa fauna tecnológica que a gente sempre discute por aqui. Foi muito legal. Esse hackathon foi super bacana. Foi um hackathon que foi focado na área de educação para pessoas com deficiência intelectual e que contou com a presença e a participação de pessoas com deficiência, de pessoas com autismo, com síndrome de Down, com deficiência intelectual, das suas famílias, para desenvolvimento de propostas que utilizem inteligência artificial e que possam ajudar essas pessoas nas salas de aula. Além de ter sido muito emocionante esse processo, porque é um processo inclusivo, um processo em que nós verdadeiramente conseguimos fazer com que essas pessoas que muitas vezes são alijadas do debate público, elas estivessem presentes falando daquilo que para elas é importante. E aí, voltando para toda a discussão de design, a importância da participação, pensando em criança e adolescente, nas discussões que falávamos antes, da participação das crianças no próprio desenvolvimento, que elas sejam ouvidas. E o que a gente conseguiu fazer no hackathon foi isso, que essas pessoas com deficiências intelectuais fossem ouvidas e que participassem ali da elaboração desses protótipos junto com especialistas da USP, né? Então, estava ali com uma gama de áreas de humanidades, de biomédicas, de exatas, programadores, todo mundo junto ali na mesma sala. Foram alguns dias, né, de hackathon e que juntos, nesse diálogo que foi facilitado, que foi proposto de uma forma em que a participação fosse plena, chegaram a resultados muito bacanas, a resultados interessantes. Então, eu diria que o maior ganho e o nosso maior aprendizado foi a importância de incluir as pessoas com deficiência nessa conversa e como isso gera inovação. A importância também de olharmos para a inovação na perspectiva do direito, de garantia do direito, né? Ao garantir o direito de participação, a gente tem uma inovação que pode ser ainda muito mais interessante do que se essa participação não fosse possibilitada. E acho importante também, pensando aqui no Alana, como uma organização da sociedade civil também pode pensar na perspectiva da inovação. A inovação também ela não pode ficar restrita exclusivamente aos ambientes de tecnologia, só das empresas, enfim, mas também nós, como sociedade, também podemos olhar e devemos olhar para a perspectiva de inovação. E esse foi já um segundo hackathon que a gente fez, esse foi o primeiro aqui no Brasil, na USP, mas a gente já tinha feito um em Stanford e tem coisa nova vindo pela frente aí para esse ano e a gente está com boas perspectivas de trazer, especialmente nesse campo, as pessoas com deficiência para essa conversa.